Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o teste genético para diagnóstico da anemia falciforme. Dados do Ministério da Saúde mostram que ao ano surgem cerca de 3 mil novos casos da doença no país e que 180 mil pessoas são novos portadores do traço falciforme, ou seja, não apresentam sintomas. Os 3 estados com maior número de casos são Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E quem vai falar sobre esse assunto é a Suzana Joia, que é bióloga com mestrado em genética e assessora científica da Igenomics. Suzana, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Imagina, é um prazer participar, Ana Paula, e falar sobre um assunto tão relevante como esse, certo? A anemia falciforme, ela é uma condição que ela tem uma herança autossômica recessiva, então quer dizer que o indivíduo, para manifestar a doença, ela precisa ter as suas 2 cópias do gene HBB com uma mutação. Então, todos nós temos 2 cópias de cada gene, certo? E então, quando a pessoa tem as 2 cópias desse gene mutadas, ela vai apresentar a anemia falciforme com os seus sintomas, que incluem uma anemia crônica, fadiga, cansaço, maior suscetibilidade a infecções, certo? Mas as pessoas que têm apenas uma cópia do gene mutada, elas apresentam o traço falciforme. Então, elas são saudáveis, normalmente não apresentam sintoma algum, mas podem ter aí um risco aumentado de ter um filho com a doença falciforme. Doutora, só para o pessoal que está em casa entender melhor, né? A anemia falciforme, ela é uma alteração genética, é isso? Isso mesmo. Então, ela é uma doença causada pela presença das 2 cópias desse gene HBB mutadas. Então, só vai manifestar a doença quem tem as 2 cópias do gene com uma mutação genética. Doutora, Então, a origem é Tá certo. E qual que é a importância, doutora, desse teste genético para o diagnóstico dessa doença? certo. Então, assim, o teste do pezinho, que é uma triagem neonatal, inclui a triagem para o diagnóstico da anemia falciforme. Então, hoje, o teste do pezinho, que é realizado em todos os bebês que nascem, já inclui essa análise para essa condição. E ele é muito importante porque o diagnóstico precoce desse bebê permite com que ele já seja diretamente acompanhado por uma equipe que vai melhorar o prognóstico dessa doença, vai dar uma melhor qualidade de vida para essa criança, principalmente por evitar o desenvolvimento dos quadros, de episódios mais graves da condição. Doutora, nesse caso, como que é feito esse teste genético? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está acompanhando em casa. Como ele é feito? Bom, assim, na verdade, quando a gente fala de testes que podem diagnosticar, existem várias opções, né? Então, existe já o teste do pezinho, que ele é realizado ali logo após o nascimento da criança, em que é possível saber se essa criança, ela tem anemia falciforme. Não é necessariamente um teste genético, mas já vai fazer ali um diagnóstico daquele bebê. Isso ali já no momento do nascimento, para diagnóstico da criança. Aí existem outras situações em que pode ser realizado um teste genético. Por exemplo, um casal que já tem um filho com diagnóstico da anemia falciforme e quer ter um novo filho e quer minimizar o risco de ter um novo filho afetado, né? Então, porque o que acontece? Lembra que eu falei é, das pessoas que têm o traço falciforme, tem uma cópia só do gene mutada? Quando o casal, né, o homem e a mulher, possuem ambos esse traço falciforme, normalmente eles não sabem,
que têm esse traço falciforme, porque não causa sintomas, e acabam descobrindo que tem esse traço só depois de ter um filho com o diagnóstico da anemia falciforme. E aí é frequente que esses casais, quando queiram, busquem a concepção novamente, tenham a intenção de minimizar o risco de recorrência, porque o risco de recorrência é de 25% sempre. Então, a cada nova gestação, esse casal tem 25% de risco de ter novamente um filho com anemia falciforme. Quando a gente tem esse cenário, esse casal ele pode realizar um teste genético diretamente nos seus embriões. Então, esse teste genético recebe o nome de PGT-M. Para que esse casal para que seja possível fazer análise desses embriões, esse casal precisa passar por um tratamento de fertilização in vitro, porque é dessa maneira que a gente consegue ter acesso às células do embrião, né? Então, esse casal ele vai fazer um tratamento de fertilização in vitro, eles vão obter os seus embriões e são retiradas algumas células desse embrião, poucas células, nada que vá prejudicá-lo, tá? Nada que vai prejudicar o embrião, e essas células são analisadas para verificar quais são os embriões que têm alto risco e baixo risco de desenvolver anemia falciforme. Então, dessa maneira, o casal minimiza o risco para futuras gestações, certo? Também existem outras situações. Então, às vezes o casal já sabe que tem um traço falciforme por conta de alguma alteração leve no hemograma. Aí pode ser que o médico peça um exame chamado eletroforese de hemoglobina. Não é necessariamente não é um teste genético, mas vai verificar quais são as hemoglobinas que esse casal, né, está produzindo. E uma vez que o casal faz o exame de eletroforese de hemoglobina e verifica que tem o traço falciforme, aí ele sabe que está sob o risco aumentado de ter um filho com a condição também. E também existe um outro cenário. Tem casais que antes de engravidar querem saber, por exemplo, se tem um risco aumentado de ter um filho com anemia falciforme e com outras doenças que têm esse mesmo padrão de herança, que é autossômico recessivo. Porque qual é a grande questão dessas doenças autossômicas recessivas, incluindo a anemia falciforme? Pelo fato das pessoas que têm uma mutação só serem completamente saudáveis, a gente se depara com um cenário em que o casal pode ser completamente saudável, não existir nenhum histórico familiar da doença, mas ainda assim esse casal está sob o risco aumentado de ter um filho com uma doença recessiva. Então, hoje, tem casais que já estão começando a ter esse cuidado. Então, antes de ter um filho, já querem fazer um rastreio para verificar se estão sob risco aumentado de ter um filho com uma doença recessiva. Então, esses casais que têm esse perfil, que querem ter esse cuidado, normalmente fazem um painel de portador, que é um teste genético, que normalmente inclui a análise do gene HBB e outros genes de herança autossômica recessiva. O gene HBB, ele normalmente está incluso porque ele é um gene que frequentemente está mutado na nossa população, especialmente em pessoas de ascendência africana, ou então ali do sudoeste da Ásia. Mas como o nosso país é extremamente miscigenado, assim, qualquer pessoa está sob risco de ter uma mutação nesse gene, ter um traço falciforme, por exemplo. Doutora, tem uma população que ele mais atinge? No caso, essa doença ela atinge qual tipo de pessoa, né? São mais crianças, mais adultos, mais a população branca, mais a população negra? Bom, por ser uma doença de origem genética, então a pessoa já herda a mutação. Então, ela vai manifestar, quando ela herda as duas cópias do gene mutado, ela vai manifestar sintomas normalmente já desde a infância, tá? Então, ela vai atingir indivíduos de todas as faixas etárias, né? Então, a partir do momento que o indivíduo nasceu com aquela alteração, ele vai manifestar a condição. Então, a gente não tem uma diferença entre crianças e adultos, certo? Agora, existe sim uma diferença entre as populações. Então, pessoas com uma ascendência africana e do sudoeste asiático normalmente têm um risco maior de ter uma variante nesse gene HBB, tá? Enquanto pessoas, por exemplo, de ascendência europeia, a mutação está frequente numa frequência menor. Mas, assim,
como no nosso país a gente tem uma população extremamente miscigenada, não dá para afirmar, não, eu não tenho nenhuma variante, nenhuma mutação nesse gene HBB. Doutora, se essa doença ela não for diagnosticada, né, a tempo ou precocemente, ela pode trazer complicações para essa criança, para esse adulto? Certo. O ideal é realizar o diagnóstico precocemente, por quê? Por exemplo, uma criança que tem anemia falciforme, ela vai ter uma suscetibilidade maior a infecções, né? A anemia falciforme, se não tratada, ela pode resultar em um atraso no crescimento da criança, tá? Então, é interessante, sim, é muito importante esse diagnóstico precoce por conta disso, porque essa criança ela vai ter um cuidado maior, né, especialmente em relação às infecções, então, é muito importante. Esse teste, ele atua exatamente nesse ponto, né? Ele ajuda nesse diagnóstico precoce e isso ajuda as famílias a se planejarem melhor, né, doutora, também. Exato, exato. Então, assim, o teste do pezinho, ele vai ajudar no diagnóstico precoce do bebê afetado, né? E a nível de pré-concepção, né, um casal que busca uma gestação, eles podem estar fazendo uma eletroforese de hemoglobina, que não é um teste genético, mas pode indicar se o casal tem o traço falciforme, ou fazer um painel de portador, né? E se for o caso, se eles tiverem um risco aumentado de ter um filho com a anemia falciforme, é possível a realização de um teste genético nos embriões, que aí é chamado de PGTM. Ele tem várias possibilidades, né, para diferentes situações. Doutora, esses testes, eles já estão disponíveis no SUS ou apenas o teste do pezinho, né, claro, mas esses demais que você comentou, a população tem acesso a isso nesse momento? Ao teste do pezinho, sim, as pessoas têm acesso pelo SUS, tá? O exame de eletroforese de hemoglobina com um pedido médico, a pessoa pode ter acesso a essa análise, tá? Agora, o PGTM e o painel de portador já são exames que já são realizados mais de forma, são pedidos particulares. Não, infelizmente, já temos tecnologia suficiente para estar oferecendo essa solução para os casais, certo? E para os pacientes, mas ainda não é algo que está incluso no SUS. Doutora, alguns indivíduos portadores do traço falciforme, como a gente está comentando aqui ao longo do quadro, eles podem ser assintomáticos. Tem alguma explicação para que isso aconteça? Alguns indivíduos terem só um traço, outros os dois? Certo. Então, o que acontece? As pessoas que têm traço, elas têm uma cópia do gene HBB com uma mutação e, por isso, esse gene vai produzir a hemoglobina com uma alteração. Mas, o que acontece? Ele tem uma outra cópia do gene completamente saudável. Então, essa cópia saudável das pessoas que têm o traço falciforme permite com que ela tenha uma produção de hemoglobina normal e não manifestem sintomas. Tá? Então, é por esse motivo. Apenas uma cópia do gene saudável funcionando é o suficiente para manter a pessoa saudável. Agora, uma pessoa que tem a doença falciforme, ela tem as duas cópias alteradas. Então, ela não vai ter nenhuma cópia do gene saudável para produzir a hemoglobina saudável e essa pessoa não ter os sintomas. Então, por isso que ela vai manifestar. Suzana, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Gina, é um prazer, Ana Paula. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!